pessoal, tudo bem com vocês? Eu estou ótima, graças a Deus. Vim aqui gravar mais um bate-papo com vocês. Gente, eu adoro gravar vídeo. Peraí que eu tenho um problema com o cabelo. Eu adoro gravar vídeo, eu queria muito gravar muito mais vídeos, mas o meu problema é editar os vídeos. Eu já pensei em colocar sem editar, mas porque eu perco muito tempo pra editar. O problema é que eu falo demais, daí qualquer videozinho que eu faço é sempre no mínimo meia hora. E aí depois eu tento editar, vou cortando os erros, enfim, coisas que a gente às vezes fala que não precisava, que fica redundante. Vou cortando essas coisas para poder reduzir o tamanho do vídeo, né? Só que isso faz com que eu não consiga subir muitos vídeos pro canal, porque eu não sei editar, quer dizer, eu sei da maneira que eu faço, mas isso leva muito tempo, deve ter outras maneiras mais rápidas que eu não sei. Mas enfim, hoje é meu dia de folga. Eu, na verdade, tenho 2 folgas por semana. Deixa eu falar do que é o vídeo, né? O vídeo é pra falar sobre o meu primeiro trabalho aqui nos Estados Unidos. E hoje é o meu dia de folga, na verdade eu tenho 2 dias de folga, eu também tive de folga ontem, daí ontem eu aproveitei para descansar e fazer as unhas, né, dar uma cuidada na pele. Cada vez que eu vou fazendo um vídeo eu vou pensando, tenho ideia para outro vídeo, isso que é o gostoso disso, né? Então eu tô pensando em fazer um dia de spa em casa, porque eu gosto de fazer isso, às vezes quando eu tenho um tempinho eu tiro quase que o dia mesmo, né, pra poder depilar, fazer unha, tratar da pele. E ontem eu fiz isso. Então, acho que eu vou fazer um vídeo com esse tema com vocês. Quem sabe vocês gostam. Às vezes eu faço uso algumas dicas caseiras que minha mãe usava, deve usar até hoje, né? Acho que ela ainda usava quando eu era criança e tal. Ela fazia algumas coisinhas caseiras, sabe que os produtos no Brasil são caros, são caríssimos e nem sempre havia dinheiro para comprar Avon, Natura, essas coisas. E ela fazia bastante receitinhas caseiras e eu de vez em quando eu uso, porque são boas e às vezes acaba um produto ou não tem, enfim, é uma ótima. Mas tá vendo? Eu tô falando outra coisa, um monte de tema de outra coisa que não é o tema do vídeo. Então, como vocês já sabem, tem 2 meses que eu tô aqui. No mês de agosto, eu comecei a mandar alguns... Na verdade, não é mandar currículo, é fazer aplicações. Eu entrei na internet e comecei a aplicar para alguns empregos. No final de agosto, eu fui chamada para fazer uma entrevista e aí eu passei na entrevista, deu certo e eu já estou trabalhando. Então, assim, quais são as opções de trabalho para quem chega aqui nos Estados Unidos, especificamente no meu caso, New Jersey, legal, mas que tem um nível de inglês baixinho, que é o meu caso. Então, assim, o que tem para fazer? Trabalhar na limpeza, que isso não é só para, isso também serve para quem tá ilegal. Por quê? Porque é um serviço que tem muita procura, você não precisa falar praticamente nada, não é? Então é uma opção. Uma opção um pouco complicada quando você chega, porque o que você vai fazer? Você não vai chegar na casa de um americano, bater lá, quero fazer limpeza. Você vai ter que ir atrás, vai ter que ir pela mão de outra pessoa. Normalmente você vai pela mão de outro brasileiro, ou outro português, ou enfim, alguém com quem você consiga se comunicar, não é? E tudo bem, ok, só que o que acontece? Essa pessoa, para te levar lá, ela vai querer ganhar o dela também, que é super normal, né? Então, por exemplo, aqui parece que é uma média que eles pagam, são $20 a hora para você fazer limpeza. Mas, quando você é intermediada, você vai ganhar $10 a hora e os outros 10 vai ficar para quem te intermediou. Isso não é nada de... Eu não tenho nada contra isso, eu acho que é uma forma que todos temos de ganhar dinheiro. Há muitas pessoas que fazem disso um trabalho, arrumar trabalho para outras pessoas, encaminhar e tal, porque já estão aqui, já têm conhecimento, normal. Tá, era uma opção também para mim,
Mas o meu foco não estava muito preocupada com o trabalho, mas foi tentar arrumar alguma coisa em que eu pudesse melhorar o meu inglês, em que eu fosse obrigada a me comunicar, falar alguma coisa em inglês para que eu melhorasse. Então essa opção é uma opção que provavelmente não ia ajudar muito. Segunda opção, pra mim, era trabalhar no restaurante. Era das que eu mais estava virada, pensando assim, como eu já trabalhei lá em Portugal com meu marido. Então eu tenho algum conhecimento. Eu servia a mesa, tirar café, assim, enfim, alguma coisa a ver com a restauração. Restauração em Portugal tem a ver com restaurantes e não com restaurar. Até vamos fazer uma pausa aqui, né? Pois por isso que eu tô vendo. Oh, meu Deus. Quando eu conheci ele, e perguntei o que ele fazia, ele falou assim, eu trabalho na restauração. E eu falei assim, ele restaura móveis, será? É isso que eu pensei, não tem nada a ver. Mas enfim, voltando ao assunto. Então, essa era uma possibilidade que eu até estava bem virada para isso. Ganha-se bem, trabalha-se bastante, como todo restaurante, mas até ganha-se bem, dependendo do restaurante que você vai trabalhar. Porque se você for trabalhar num restaurante que serve comida barata, você vai ganhar comissão. Então, sua comissão também vai ser menos, pode até trabalhar muito, mas a comissão vai ser pouco. Se você for trabalhar num restaurante que já é um nível um pouco mais acima, que não só voltado para o imigrante, mas para o imigrante, que o imigrante também tem dinheiro, também come em bons restaurantes, mas também para os americanos, os pratos, pronto, o preço já é diferenciado, o serviço é diferenciado, então você ganha uma comissão relativa ao serviço maior, obviamente. Então essa era uma segunda opção. Mas também tem isso. Acabava no mesmo. O que era mais fácil era eu ir trabalhar para um restaurante de algum espanhol, algum italiano ou até algum português. E porque eles normalmente atendem a própria comunidade e iria exigir menos inglês da minha parte. Mas também não ia ajudar no que eu queria. Então, eu até estava interessada, mas se fosse um restaurante que tivesse mais voltado para o público americano, pela questão de eu aprender inglês, de eu ser forçada a falar inglês. Podia começar limpando mesas, recolhendo os pratos, essas coisas que são, eles chamam, acho que é bad boy que fala, que é quem auxilia o servente de mesa, né? O garçom, é o auxiliar do garçom. O garçom tira o pedido, essas coisas, e tem a pessoa que limpa, que tira os pratos, enfim, que faz o acessório. Seria uma opção. Também estava virada para isso, estava procurando alguma coisa nisso, tá? E uma outra opção que surgiu para mim, tinha também a questão de cabeleireira, porque eu também, né, já fiz curso de cabeleireira, tenho conhecimento, apesar de estar um pouco desatualizada, mas tenho algum conhecimento. Também tem bastante salões, mas era a mesma história. Eu ia trabalhar em que salão? Salão de brasileiros ou de portugueses e que atende a nossa comunidade, é normal. Eu também, se for cuidar do meu cabelo for no salão, vou procurar um salão de brasileiro para ser atendida e tal, e eu ia acabar não melhorando no inglês. Enfim, essa era a minha preocupação maior, mas são essas as oportunidades. E uma quarta oportunidade que eu vi era nos supermercados, você trabalhar no supermercado. E foi o que eu fiz, eu apliquei para alguns supermercados e um me chamou. O que me chamou foi o Walmart, yeah! Já falei que meu salário vai ficar todo lá, né? Então é isso, eu tô trabalhando no Walmart. Aí como foi então? Então eu fiz uma aplicação pela internet. Foi engraçado, gente, que eu fiz pro não é Costco que fala, é Costco, uma coisa assim. Fiz uma aplicação para esse mercado, que é um mercado tipo macro no Brasil, sabe? Que vende mais atacadista assim. Pro BJ's, que é um outro supermercado também tipo atacadista. E o Walmart, né? O Walmart, como eu gosto de assistir vlogs, eu gosto de assistir vídeos do YouTube, eu já era conhecedora do Walmart sem nunca ter ido no Walmart, né? E se bem que na minha cidade, em Londrina, abriu um Walmart, mas eu não tive a oportunidade de ir. No Paraná, lá no sul do Brasil, em Londrina tem um Walmart. Quando eu tava fazendo as aplicações, eu pensei, por que não o Walmart? Aí entrei no site e por acaso o Walmart era o único que tinha opção para fazer aplicação em espanhol. Eu vou fazer também. E dava pra fazer em inglês, mas eu fiz em espanhol porque eu já tava cansada, eu já tinha feito dos outros supermercados. E são, às vezes, aplicações longas, perguntam muita coisa, às vezes tem tipo um testezinho
que você faria em tal atitude, se um cliente reclamasse, não sei o que, pra te testar os seus conhecimentos, né? E tudo em inglês, então tava super cansativo. Daí eu fui fazer do Walmart, falei, vou fazer espanhol, que é um pouco mais fácil. Como eu morei em Portugal, na divisa com a Espanha, então tenho muitos amigos espanhóis, trabalhava com eles, estava com os espanhóis, então eu entendo, apesar que lá eles falam galego, que é um espanhol mais light, mas eu entendo bem, então eu falei, vou fazer espanhol. E fiz. E foi engraçado que eu já tava assim, tão assim, sabe quando você faz por fazer? Eu fiz por fazer. Que eu, na experiência, nos outros, eu coloquei as experiências que eu tinha, se bem que são experiências do Brasil, de Portugal, mas eu coloquei. E deles eu não coloquei nada, eu deixei em branco, porque eu falei assim, já tava cansado, sabe? Fiz mesmo por fazer. E fiz em espanhol. E de repente, me ligaram. Só que, gente, eu tava assim, tão insegura quando eu cheguei aqui, tão insegura. O que acontecia? O meu telefone tocava, quando eu comecei a fazer as aplicações, meu telefone começou a tocar. Só que assim, às vezes nem sempre era de emprego, às vezes aquelas pessoas que querem te vender, querem te mandar produto, só que eu não atendia. Eu não atendia porque eu falava assim, eu não vou entender nada, então eu não vou atender. Então o telefone tocava, eu olhava pra ele e não atendia. Eu falava assim, gente, como que eu vou conseguir um trabalho se eu não atendo o telefone? Mas era o que eu tava fazendo, eu não tava atendendo o telefone. Aí quando meu marido tava perto, eu falava pra ele atender. Aí o telefone tocou e eu tava sozinha em casa, só que tipo era umas 8 horas já. Eu falei assim, isso aí não é nada não, 8 horas da noite estão ligando, nem atendi. Eu tava fazendo comida, eu continuei fazendo comida, deixei o telefone tocando. Zero insegurança. Aí a pessoa deixou uma mensagem de voz e eu peguei e fui escutar a mensagem. Aí falava que era do Walmart, que se eu tinha aplicado, se eu tinha interesse pra uma entrevista pra mim retornar a ligação. Aí, gente, eu entendi, mas eu peguei e falei, não, esperar meu marido chegar, daí eu coloquei pra ele ouvir. Aí ele falou, não, realmente, eu falei, então amanhã eu ligo. Aí eu falava assim, eu ligo ou você liga? Ele falou, não, você tem que ligar, eles querem falar com você. Aí no outro dia, eu fiquei já super ansiosa, tá? No outro dia eu peguei e liguei pra lá. Aí, a sorte, não atenderam. Ai, meu Deus do céu, gente, desse jeito. É a minha experiência. Começou os micos, né? Não atenderam. Daí eu deixei uma mensagem, e só que assim, a minha dificuldade por enquanto com o inglês, se eu vou falar alguma coisa pra uma pessoa, eu penso que eu vou falar, tranquila. Eu tô dominando o assunto, tranquilo. Agora, quando alguém chega pra me falar alguma coisa, eu não tô esperando o que a pessoa vai falar, não sei o que ela vai falar, aí às vezes eu bloqueio, parece que, sei lá, fico surda, muda, sei lá, alguém que talvez tenha passado por isso me entende. Então, a pessoa não atendeu, ótimo, deixei uma mensagem, falei que eu tinha recebido uma ligação e que eu tava ligando de volta, que sim, que eu tinha interesse. Passou alguns minutos, ligaram. Aí eu falei, bom, agora não tem jeito, tem que atender, né? Aí eu atendi, aí a pessoa começou a falar super rápido, daí eu pedi pra ela falar um pouquinho mais devagar, porque era um pouco difícil pra mim entender, principalmente pelo telefone, o inglês, porque realmente, gente, a pessoa falando frente a frente com você é uma coisa, você vê o gesto e tal, por telefone é mais difícil. A pessoa era super educada, pegou e falou calmamente, com calma, e eu fui compreendendo, e falou então se eu podia ir naquele mesmo dia, tal hora, eu falei que sim, explicou qual Walmart que era, tal, e eu consegui entender tudo, a pessoa também conseguiu me entender, e eu falei, ok. Aí fui eu pra entrevista, né? Mas eu ainda fui pra entrevista, e foi no mesmo dia, eu me arrumei e tal, e fui. Eu fui pra entrevista, assim, na esperança que eu chegar lá e que alguém ia falar comigo em espanhol. Porque eu fiz minha aplicação em espanhol, então, se eu soubesse falar inglês, eu não tinha feito a aplicação em espanhol. Se eu fiz espanhol, era um indicativo de que meu inglês não era o suficiente. E eu fui ainda, né? Tá bem, tranquila. Chegou lá, vou pra entrevista. E aí nada de espanhol. Daí que é um americano que veio me entrevistar. E enfim, só que a mesma pessoa com quem eu falei no telefone, pessoa super educada, super calma, super paciente, repetia as coisas pra mim, falava comigo com toda calma. E eu consegui compreender, eu falei das minhas limitações e eu fui chamada para uma posição, enfim, que não precisasse de experiência nenhuma e nem de inglês, que era para trabalhar no armazém.
Eu ia trabalhar no armazém, escaneando as mercadorias que chegavam. Tipo assim, chega a mercadoria e as caixas, pronto, tem, né, as etiquetas com código de barra, eu tinha que ir passando um scanner em tudo pra ser tudo, enfim, pra ir listando tudo que chegava. Mais ou menos isso que me explicaram, porque eu nunca cheguei a fazer esse trabalho. E eu falei assim, não tem problema, a única coisa que eu quero é trabalhar, porque eu já tinha percebido, gente, que nesses 2 meses quase 2 meses, né, que eu já tinha percebido, cada vez que eu saía na rua, eu era obrigada a falar com as pessoas e eu sempre era obrigada a falar alguma coisa em inglês, entendeu? Ou era para confirmar se ali, por exemplo, eu fui uma vez num shopping de ônibus e eu precisava ter certeza que era ali que aquele ônibus parava, que era aquele ônibus que ia. Então, como eu precisava, eu falava, perguntava, e então assim, eu sabia que eu precisava sair de casa e o trabalhar era a opção, porque eu ia estar em contato com as pessoas e eu ia ser obrigada a falar. Então eu falei, não, tudo bem, eu só quero trabalhar, não me importa o que é pra fazer, não me pareceu nada mal o trabalho também. Aí no mesmo dia eu assinei os papéis, o contrato. Claro que o salário, gente, é básico, entendeu? É bem básico porque, obviamente, né, quem tem qualificações, quem fala um inglês bom não vai trabalhar, né, nesse tipo de serviço. Então, se eles contratam sem experiência, sem você falar, é claro que eles também não vão te pagar lá um salário muito bom. Mas a gente tem que começar por algum lugar, né? E eu fiquei super feliz. Eu vim pra casa e depois eles ficaram de me ligar pra mim fazer o treinamento e eles ligaram. Eu fui num dia, tive um dia todo de informação e passado mais acho que 2 dias, aí eu fui daí 3 dias seguidos fazer formação mesmo. E assim, tudo, esse dia de informação foi todo dia falado em inglês, super exaustivo, porque eu quero entender, eu quero saber o que tá passando. Mas tinha pessoas lá que eu ainda entendia alguma coisa, tinha pessoas lá que não entendiam absolutamente nada. Mas pra mim é ótimo, porque cada dia eu aprendo alguma coisa. Depois teve o treinamento foram vários cursos, módulos, muita coisa feita no próprio computador. Alguns tinham opção de fazer em espanhol, mas outros era só em inglês. Eu fiz todo em inglês, graças a Deus também foi fácil pra mim. Eu até consegui ajudar meus 2 colegas, um senhor e uma moça, que a moça, coitada, não sabe uma palavrinha em inglês. Também tá aqui há pouco tempo e os módulos que era só em inglês eu ajudei ela a passar porque ela não conseguia passar. Aquilo assim é bem tranquilo, você faz no seu tempo, né? E conforme você vai atingindo aquele número de acertos, você vai passando, tem tipo um quiz no final, você passa para o próximo módulo. No 3º dia que acabou o treinamento, já comecei a trabalhar no outro dia. No primeiro dia eu cheguei, eles estavam precisando de muita gente para ajudar a repor mercadoria nas prateleiras. E eu fui pra dentro da loja para ajudar a fazer isso. No segundo dia também eu ia, perguntava lá do meu setor, tá? Falava assim, mas hoje a gente tá precisando de todo mundo na loja. E eu comecei a gostar, por quê? Porque ao estar lá dentro da loja, eu tinha contato com os clientes vinham sempre perguntar alguma coisa, onde tinha isso, onde tinha aquilo, se tinha tal coisa. Vinham sempre falar comigo. Não só comigo, vem falar com todos os funcionários, mas quer dizer que sempre vinha alguém e eu tinha a oportunidade de tentar entender e falar alguma coisa em inglês. Não entendia tudo, mas quando eu não entendia, eu escutava, né, como se eu estivesse entendendo, escutava, daí eu falava assim, ok, ok, só um momento, né, falava em inglês, obviamente. Falava pra pessoa assim, eu não sei onde está, mas eu vou pedir pra alguém ajudar. E eu saí atrás de alguém e pedi pra essa pessoa ajudar, né, ao cliente, e assim, mas enfim, assim foi. E depois disso, do segundo dia, eles me mudaram mesmo lá ao meu setor e me colocaram definitivamente como chama Sales Assistente, que é assistente de vendas, que é para trabalhar no piso. Nesse momento, eu estou trabalhando num setor que é o sazonal, que monta os setores de venda temáticos. No caso agora é o Halloween, acabou de ser a volta à escola, não é? Que o ano escolar começou aqui agora. Então tinha lá aquele setor que estava vendendo material escolar, e eles recolheram e agora tá montando pro Halloween, que é em outubro, 31 de outubro. Eu tô adorando, é muito legal, e isso que é o bom.
Eu adoro organizar as prateleiras, colocar as coisas no local e vender o produto, né? Porque a forma que você dispõe, conforme você organiza, isso ajuda a vender o produto. E as pessoas estão sempre passando, perguntando de coisas referentes a esse setor, coisas de outros setores, eu também vou aprendendo. E pra mim tá sendo bom. A maioria dos clientes são hispânicos, como eles dizem aqui, do México e de outros locais, e enfim, brasileiros e de todas as partes. Mas 90% fala inglês, pergunta as coisas, eles também às vezes falam inglês básico, mas perguntam em inglês. E tem também bastante americano. Então, e o meu chefe só fala comigo em inglês, tal, pra mim tá sendo ótimo. Eu já trabalhei só com parceiros de trabalhos que só falam inglês, que são americanos mesmo. Tá sendo bom, tá sendo ótimo. Eu acho que eu tô conseguindo atingir o objetivo que eu queria, que é melhorar o inglês pra futuramente poder trabalhar na minha profissão, que é a enfermagem. Segunda-feira, dia 21 de setembro, começa as aulas. As aulas já começaram. Começa o meu curso de inglês que eu vou fazer. Pra já eu vou fazer um curso de inglês que é só 2 vezes por semana. É um curso que eu consegui gratuito, é mesmo no colégio, porque o curso regular de inglês que eu pretendo fazer, que são 3 ou 4 horas por dia, 5 dias por semana, esse curso, eles são caríssimos. E só que o governo paga uma parte do curso, né? O governo auxilia. No entanto, eu como cheguei tem pouco tempo, eu ainda não tenho direito a esse auxílio. Eu vou ter direito desse auxílio a partir de janeiro, quando já tiver pelo menos 6 meses que eu estou aqui no país. Então, se eu fosse pagar agora o curso integral sozinha, é caríssimo. Agora eu entendo por que pra você fazer esses cursos que você vem do Brasil e contrata uma escola e tal, é caríssimo. Eu achava que era porque as empresas exploravam, mas não é não, gente. O curso aqui, se você não tá legal, se você não tem apoio do governo para pagar os seus estudos, é muito caro. Então, eu consegui esse curso que é tipo uma preparação para entrar na escola. Eu já podia entrar na escola direto com o nível de inglês que eu tenho, mas para não ficar parada esses 6 meses eu vou fazer esse curso, porque sempre tem coisa para aprender e eu vou praticar e tal. E em janeiro ver se eu me inscrevo então no curso regular para ir todos os dias, que é quase como se fosse estudar, no caso nosso, as aulas de português que a gente tem na escola, que é aquelas estruturas de interpretação, de redação, sabe? Um curso assim mesmo, que é o curso regular. Agora vai ser mais conhecimentos gerais, coisas básicas e tal. Pra mim vai ser ótimo também. E esse ano fico parada. Então é isso, gente. Essa foi a minha pequena experiência que eu tô tendo aqui, a primeira experiência que eu tô tendo em relação ao trabalho, as opções que eu vi. Claro que tem muitas outras opções, mas essas foram as que eu vi que eu poderia se encaixar pra mim, que eu poderia fazer. Tô feliz por estar trabalhando no mercado. É um trabalho simples, é um trabalho humilde, mas pra mim é uma experiência nova, eu nunca tinha trabalhado assim no mercado. E é sempre conhecimento, é aprendizagem todos os dias. Isso é o que importa. E eu sei que esse trabalho vai me dar preparação para logo ter um serviço melhor, uma posição melhor. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Desculpa de eu enrolar, falar demais, blá blá blá, mas esse é o meu jeitinho de ser. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Se gostou, não esquece de dar um like. E se ainda não se inscreveu no canal, se inscreva. Bye, bye!